Novos Yonkou e novas recompensas. As notícias correm pelo mundo de One Piece enquanto um lado se sente vitorioso e consegue relaxar, o outro está preocupado e tenso. O renascimento de Nika pode causar um grande problema para o equilíbrio que o governo mundial tanto preza. No caso, a falta dele. Eles querem comandar e lidar com todos os problemas do mundo da forma que eles sempre lidaram. Apagar aquilo que era uma ameaça para eles. A queda dos dois Yonkou veio no maior momento de tensões em One Piece, onde tudo estava acontecendo, onde o Reverie estava acontecendo e novas notícias, novas ações estavam sendo tomadas. A criação do SSG e a caça aos Chichibukai. Tudo isso está colidindo em um momento terrível para a queda deles e principalmente para a ascensão de Luffy do Chapéu de Palha. E de tudo isso, a única vitória que eles ainda conseguem sonhar em conseguir é capturar Nico Robin de uma vez por todas. E um fato muito curioso é que ela não apareceu nesse capítulo, então a gente vai discutir isso detalhe por detalhe. Antes de eu começar de fato ele, não se esqueça de se inscrever aqui no canal que você me ajuda demais. E deixe o seu like se você gostar do vídeo. A capa continua com a fuga da Germa, eles se viram pro lado, né? E vem ninguém mais, ninguém menos do que o cientista louco, aquele que queria explodir tudo em Pancazar. César está lá e está um pouco tenso, conseguindo fugir finalmente da Big Mom, mas algo parece errado. Os dois outros irmãos que estavam sendo salvos não apareceram. Eu falei que no capítulo passado eles estavam com uma cara de dor um pouco estranha, né? Vamos ver o que vai restar para eles ainda. E a gente também vê uma pequena interrogação diferenciada na cabeça da Areijo. Talvez ela tenha um plano para o César. E a gente começa então a discussão sobre essa grave situação que se formou com a queda dos dois Yonkou. Isso chega até a ser um pouco engraçado. Afinal, dois Yonkou caírem ao mesmo tempo deveria ser algo bom para a Marinha. Conseguir fazer o que elas quiserem pelo Novo Mundo, ou pelo menos por uma vasta extensão dele, como Totland e outras ilhas que eles controlavam, é algo de muita importância para eles conseguirem dominar esse local que antes era basicamente dos imperadores. E como previsto, dito e feito, a gente vê que as notícias elas não ficam presas em um ano e elas correm mais rápido do que o Flash. Nika finalmente emergiu. A queda dos dois Yonkou no pior momento possível. O que isso quer dizer? O que é esse momento? Obviamente é o momento de transição da Marinha, do governo mundial, na verdade, né? Mas eles controlam a Marinha, para fazer algo muito maior, como por exemplo, apagar alguém ou alguma coisa. O alvo ser o Wano, além da Vivi, por exemplo, era algo muito forte. Afinal, o Wano tem muitos segredos e a gente vai começar a ter noção sobre eles de pouco em pouco tempo. Além disso, a caça aos Chichibukai, né, fazem eles ter mais perigos para lidar do que o Luffy e o Kid, o Law e por aí vai. Então os inimigos aumentaram apesar de que os Yonkou caíram. E lembrando que mesmo que os Yonkou caíram não quer dizer que o bando inteiro foi levado. A gente ainda tem o pessoal em Totland, tem o Katakuri que é muito forte. Então ainda existem perigos que esses Yonkou possuem. E também uma coisa interessante é que eles também ficaram de fora desse capítulo. Depois eu vou discutir um pouco melhor sobre o que aconteceu com eles. E aqui vem uma coisa muito interessante. Zou se foi. Zou voltou para a névoa. E isso, por algum motivo, foi um movimento muito bom. O Wano continua impenetrável graças a isso. Momonosuke, pelo visto, teve um pressentimento muito negativo sobre a abertura das bordas e preferiu esperar. O que significa a abertura das bordas de fato? Significa realmente facilitar a entrada de Wano, como por exemplo abaixar aquelas cachoeiras, abaixar o próprio terreno de Wano, fazendo com que seja de fato mais fácil entrar. Isso é algo muito importante, algo muito crucial para a gente entender o porquê que o Wano está fechada, e isso daria sentido para toda a sua estrutura geográfica. Pelo visto, de fato, o Wano se abrir para o mundo, abrir suas bordas, significa facilitar a entrada, não só, né, aceitar pessoas estrangeiras, mas sim arrumar um jeito para que elas entrem no país facilmente. E Momo, querendo ou não, foi astuto em fazer isso.
Por que abrir as bordas agora ou por que não abrir as bordas agora? Né? O fato de que o Wano continua impenetrável diz muito sobre o que pode acontecer na guerra final. Talvez a escala dela seja muito maior do que apenas Marineford 2.0 ou a Headline, porque o Wano vai estar envolvida nela de alguma forma, né? Seja sendo atacada ou seja ela se movendo para atacar. Não sei o que isso quer dizer, mas pode acontecer. Mesmo com o grande exército da marinha, eles não conseguem invadir o Wano e Nico Robin é uma grande interrogação. Ela consegue ser capturada ainda? O pessoal parece um pouco confiante nisso, né? Eu não estaria tanto. Primeiro que o cara da CP0 viu o que aconteceu com o Kaido, ou pelo menos tem ideia, ele voltar lá é praticamente suicídio. Então, uma certa pessoa começa a falar do Dendemushi. Alguém está roubando o nosso sinal. Uma pessoa está falando para todos ficarem onde eles estão, que ele está começando a agir. Logo, iremos descobrir quem é esse cidadão e quais as suas ligações com o país de Wano. E em gritos de vitória, depois da grande guerra e da grande tirania que o Wano suportou durante 20 anos, vemos uma conclusão um tanto inesperada, de personagens que talvez pudessem ter sido melhor explorados, mas que ainda assim foi um final digno. Vemos uma pequena conversa de Hawkins e Drake, sobre um ser cachorro da marinha e o outro ser apenas alguém que era comandado pelo bando de um Yonkou. Hawkins diz que se juntou a Kaido porque viu uma opção melhor do que tentar enfrentá-lo, e mesmo assim viu Kid lutar contra o Yonkou, mesmo sabendo que aquilo poderia levar ele à morte. E aqui vemos um pouco das convicções de Hawkins. Mesmo que ele pudesse, não iria voltar atrás para tentar se aliar com Kid. Muito obviamente, Kid não aceitaria, mas é também algo interessante para ver que já que o Hawkins fez essa cagada, ele vai seguir com ela até o final. E aí nós temos alguma ideia sobre as cartas dele e sobre as previsões dele. O homem ao qual ele sempre previa que tinha 1% de chance de sobreviver durante o arco de Wano era nada mais nada menos do que ele mesmo. A gente vê uma conversa um pouco no passado sobre o X-Drake falando que trair eles é o momento, né? É agora ou nunca. Se não for, aí você vai ou ser levado por eles, ou talvez vai conseguir de fato vencer, mas nunca mais vai ser alguém relevante no universo de One Piece, no mundo de One Piece e nas histórias que ali são contadas. 1%, pobre criatura. Realmente, X-Drake estava triste pela pessoa que teria 1% de chance de sobreviver e mal sabia que estava falando com ela. Claro, Hawkins não teve uma grande luta, um grande desenvolvimento, mas seguiu com as suas convicções até o final, por mais que soubesse que isso poderia levá-lo à morte. E aí vemos o primeiro supernova a cair. Dito isto, a gente não vê uma conclusão exata do X-Drake e dele, a gente não vê o corpo, até porque o Oda é muito relutante em mostrar isso. Esse foi realmente uma cartada para mudar a vida do Luffy, porque de resto é muito difícil a gente ver. E a gente vai ver que vai ter mais disso nesse capítulo. Além disso, a gente também pode pensar nos Yonkou, que supostamente caíram, mas não tiveram, né, uma resolução muito específica sobre estar vivos ou não. A gente vê que talvez X-Drake esteja um pouco bem e possa tentar salvar o Hawkins, apesar de eu não ser fã dessa ideia e eu não quero que isso aconteça. O Drake a gente não sabe se está vivo, mas ele não parece conseguir levantar, né? Não consegue, não tá nem em pé, né? Tá deitado, então talvez ele realmente tenha ido junto com o Hawkins, seria a queda dos dois, mas ainda sem confirmações. A gente segue no capítulo com um grande festival sendo preparado e uma grande comemoração. Algumas mudanças, personagens que eram relevantes para o país de Wano por contarem alguma história, por darem aula, por serem pequenas pessoas que mudavam as ideias dos cidadãos para que Oden era o mal e Kaido era aquele que estava salvando o país de Wano, e por aí vai. A gente vê essa troca acontecendo e o país de Wano voltando a ter um pequeno desenvolvimento, nem tão útil, mas a gente vê que o país agora está indo para frente, as pessoas estão aprendendo, estão melhorando, conseguem comer, e isso já é algo positivo para mostrar o que aconteceu
com o lugar. Vemos cargas de comida sendo levadas, e além disso temos algumas conversas, como por exemplo, aquele que derrotou Kaido. O seu nome aparentemente era Joy Boy, ou era um guerreiro conhecido como Joy Boy. Ouvi falar que ele não está mais nesse país, está muito enganado. Talvez tenhamos alguma coisa muito interessante vindo no próximo capítulo, lembrando que Oda, em alguma das suas muitas falas, né, sobre o One Piece, ele disse que ele está muito ansioso para escrever, para desenhar, né, a última página de Wano, né, que é muito provavelmente a próxima, já que a gente vai ter o encerramento de Wano e o início da próxima saga. Então eu acho que essa parte aconteça já no 1054, dos caminhos se abrirem, da gente ver qual vai ser as decisões deles, para onde eles vão, Sphinx Island, Elbaf, qual vai ser o caminho deles. E a gente tem no 1053 provavelmente essa cena muito incrível que o Oda falou que ia desenhar. Eu tô curioso pelo reencontro de Luffy e Shanks, que pode ser algo muito mais marcante e muito mais antecipado do que eu esperava. Talvez no próximo capítulo a gente tenha alguma coisa sobre o Shanks. Ele tá parado há muito tempo. Talvez seja a hora dele se mexer um pouco. Afinal, ele vai ter o seu momento. Imagina, a cena final tem a ver com o Luffy salvando o país de Wano e a gente vê o Shanks de alguma forma aparecendo. Seria o intervalo perfeito para esse ato que vai rolar junto com o lançamento do filme Red. A gente vê que o heroísmo de Joy Boy é comparado com o do deus da espada Ryuma, e isso é muito interessante, né? Ele ficou conhecido, né, como alguém que realmente iria salvar todo mundo nas suas vidas anteriores, e ele provou isso agora no país de Wano. Luffy está a todo vapor para salvar todas as pessoas do mundo. A gente continua com uma pequena tristeza, um pequeno momento, as Sepulturas Eternas, um lugar onde é construído um santuário que mostra alguns personagens que se foram e que são importantes para essa guerra. Ryuma tinha seu santuário que ficava observando a capital das flores, e assim as memórias de Oden, Izou e Ashura também serão feitas da mesma maneira. Além disso, também tem a confirmação de que provavelmente os Daimyos também entrarão nessa. A gente vê que os dois se foram, são grandes perdas, são personagens que tiveram pouco tempo, e é muito triste isso, mas talvez necessário. A gente vê uma resolução sobre isso, sobre tudo que aconteceu. A gente pensa que o Izou, né, fez o papel dele no momento em que ele chegou. E é muito triste que a gente vê o Marco ali. E aí quando a gente vê ele descendo, a gente vê que ele tá conformado, que ele aceita, já que o Izou vai descansar no lugar dele, né, na terra natal dele. E que ele tá tranquilo. E a gente tem um momento até meio triste, um pouco tenso sobre isso, que é, parece que outra vez fui deixado para trás para me despedir. Ele não teve tempo nem sequer de falar com o Izou, ele só pôde aceitar o que aconteceu com ele. A gente lembra que Marineford aconteceu 2 ou 3 vezes isso. O Marco não cansa de perder pessoas, né? E isso é muito triste. Talvez ele tenha um lugarzinho no coração do bando, né? Caso ele queira, obviamente todo mundo iria gostar dele lá, mas ele não vai pra lá. Mas a gente fica sonhando, né? Nessa hipótese seria muito legal. Além de, eu acho que ele possa entrar na frota. Eu já fiz um vídeo sobre isso, meu segundo vídeo do canal. Eu acho que ele ainda tá aí, mas eu acho improvável ele entrar pro bando, até por causa da função que ele compartilha com o Chopper. E aqui vem um momento comédia, um momento diversão, um momento estamos todos em paz, e Yamato está com muita fome porque estava esperando durante uma semana para que Luffy e Zoro acordassem. Então sim, os dois ficaram dormindo por bastante tempo enquanto o Sanji estava lá, né, mostrando quem é o mais forte do bando. Brincadeiras à parte, a gente vê Momonosuke e a Hiyori brincando, né, tomando a sua voadora normal, diária, e os dois batendo mó rangão ali, mó banquetão, né? Apesar que vai rolar mais um depois, o que é curioso. Será que realmente vai rolar? Coisas ainda estão para acontecer nesse arco. A gente vê que nessa cena muitos Mugiwaras estão ali, mas a Robin continua perdida. A gente não vê nem sinal dela. A gente vê o Momonosuke adulto fazendo algumas brincadeiras, conversando,
brincando com a Nami, tentando pelo menos, tomando uma na cara para aprender que agora as coisas mudaram, afinal ele é um adulto e tem consequências para tudo que ele faz. Então não tem como mais ele ficar nessa paz que ele tinha antes. A gente vê que ele fica meio, pô, mas eu ainda tenho 8 anos, né? Mas a vida é difícil, você tá muito grande para ficar pensando nessas coisas. A gente vê todo mundo, Yamato, Sandy, a gente vê o Brook, o Nekomamushi, um banquetão para os dois que acordaram ficarem tranquilos, bebendo, comendo, e talvez a gente tenha algumas revelações melhor sobre o que aconteceu com eles durante o próximo capítulo. Esse aqui ficou só por isso, a gente tem uma pequena diversão nessa parte, então não é nada que seja muito extensivo. Talvez o cabelo do Momonosuke ficando igual ao do Oden por causa da Yamato, essa cena foi legal. E basicamente no meio dessa grande comédia que estava acontecendo nesse capítulo, a gente vê Sandy e Zoro trocando alguns golpes lá de fundo durante a conversa da Yamato com a Nami. E não é nada demais, é só uma brincadeirinha do Oda. A gente vê que o Sanji está conseguindo trocar golpes diretamente com o Zoro, né? Mostrando que ele ainda tá pegando leve, brincadeiras à parte. A única coisa que a gente tira de interessante aqui é que a Nico Robin novamente não apareceu. Junto com ela, Franky Usopp também não. A gente vê que os barcos estão renovados, estão consertados e pronto para mais uma grande aventura. O banquete será hoje e antes deles partirem, algo irá acontecer e a última cena de Wano vai rolar. A gente vê o bando do Kid, do Killer ficando interessados ali pelo Franky Shogun, né? Coisas interessantes, nada demais. Aqui, antes da gente chegar na parte final do capítulo, que fala um pouco sobre as recompensas, sobre quem soltou as informações e sobre a grande criatura que está chegando no país de Wano para resolver os problemas, que parece mais uma criança. A gente vai falar um pouco sobre a Nico Robin, o que ela está fazendo, o que ela está procurando. Obviamente deve ser relacionado com o Poneglyph, mas ela está sozinha, e isso é um ponto muito importante. Por que, cacetes, ela não tá lá? Cadê as pessoas para proteger ela? A mulher não tem um dia de descanso e ninguém tá lá para ajudar ela. Bom, dito isto, ela provavelmente tá procurando Poneglyph ou procurando alguma coisa relacionada a eles. Lembrando que o Law achou um, mas em nenhum momento o Road Poneglyph foi achado. Isso obviamente deve ser revelado no próximo capítulo, porque em um ano teoricamente é para ter, né? O Kaido falou que tinha, tanto que ele brigou com a Big Mom para ela não ser tão apressada. Então só falta realmente descobrir aonde tá. E aí a Nico Robin está separada do bando, o que é meio curioso, porque nesse exato momento a gente tem na última página, vou pular rapidinho aqui, o Ryokugyu partindo com sua flor nas costas, girando a todo vapor, indo para o país de Wano. Bom, isso pode ser um problema, pode causar um problema, mas hoje, com o Luffy do jeito que tá, eu não acredito, né, principalmente não só ele, mas todo o bando, eu não acredito que vai acontecer algo tão absurdo assim, até porque ninguém quer Enies Lobby 2.0. Né? Talvez seja algo mais para apresentar o almirante, mas ele tá indo com uma intenção que é de fato capturar a Robin. Afinal, ele provavelmente era o cara que estava falando com os Gorosei. Dito isto, a gente vai voltar no capítulo rapidinho. Vamos falar sobre essa parte do Kid, do Killer, do Law e tudo mais. E aqui temos algumas coisas interessantes sobre isso tudo. Kid, né, tentando ser bolado, não vendo que ele é o mais fraco entre os três principais que estão ali, né? Que é o Luffy e o Law. Ele é o mais fraco deles. Ele tá tentando assim se manter de boladão, mas né? A gente sabe a peça, a gente conhece ele. O Law vê que as notícias vão vazar de alguma forma e aí começa aquele papinho fanservice sobre recompensas que todo mundo gosta. E aí, de repente, magicamente, o Apple sai da mão do Imbi e aparece falando sobre as recompensas, sobre as informações que vazaram, e ele é obviamente acusado disso. E um grande alvo para isso realmente, né, ter sido vazado. A gente vê que ele tá segurando um jornal falando Word alguma coisa, e ele falando sobre as recompensas. Está tudo aí, as recompensas atualizadas e os nomes daqueles que foram proclamados os novos imperadores do mar. Parte muito interessante, a gente está vendo aí que obviamente 2 pessoas vão ser proclamadas imperadores do mar,
E aqui vem especulações. Uma é meio óbvia, o Luffy não tem como ficar de fora dessa, afinal ele já estava sendo o mais candidato a entrar caso um saísse, sendo chamado até de Quinto Imperador, obrigado pelo nome do canal, e participando daquilo que era a briga dos gigantes de One Piece. Só que a gente tem mais um vindo por aí. E eu tenho uma dúvida, vocês acham mesmo que é o Kid e o Law? Eu não sinto essa verdade toda sobre eles, sabe? Eu não sinto que eles têm esse papel, eu não sinto que eles estão fortes o suficiente para merecer esse posto. Eu acho que quem necessita de um posto desse precisa ser alguém muito influente, muito forte. E Kid, com todo respeito a ele e aos fãs dele, eu não acho ele tão forte quanto o Luffy e muito menos quanto o Kaido, Big Mom ou qualquer coisa assim. Então a gente teria o Law como opção, mas eu não acho que o Law tenha tanta influência e o seu bando é meio patético, com todo respeito. Então aí sobram algumas opções e a que eu quero falar aqui são os Chichibukai. Eu falei sobre os Chichibukai antes e eu acabei de pensar em algo aqui fazendo esse vídeo com o qual eu não tô muito feliz. Eu não tô muito feliz, mas eu vou ter que falar isso aqui. Antes da gente chegar lá, vamos terminar aqui o capítulo. Sakazuki está sendo avisado pela Vaca Verde, né? Eu vou chamar ele assim, porque não tem como ficar falando o nome dele. A gente tá vendo que ele tá indo a caminho de Wano, que ele já consegue ver o Wano. E o Sakazuki tá falando que pra ele não fazer nada desnecessário. Confie em mim, eu sei o que eu estou fazendo, foi a resposta. E a gente vai ver o que vai acontecer entre os personagens, entre ele. Eu tenho uma teoria muito boa que tá guardada há um tempinho sobre o Almirante e eu vou postar ela provavelmente nessa semana agora, ou nesse final de semana, que eu acho ela um pouco interessante. Ela tem a ver um pouco com a sua ligação com o Wano, tanto que o Shimaru, ele usava um hobby, né? Ele usava uma roupa que possuía uma vaca verde literalmente estampada. Então talvez seja um pequeno foreshadow do Oda que diga mais sobre o lugar, diga sobre como ele nasceu, qual é a sua ligação com o local, e a gente vai descobrir isso melhor nos próximos capítulos. Ou só no próximo, né? Nunca se sabe. Voltando aqui sobre as recompensas, eu pensei bastante sobre isso e eu tava me questionando, né? Será que eles realmente vão conseguir chegar ao posto de Yonkou? Porque é um posto que necessita muita influência e muita força. Eu sei que 2 Yonkou caíram e que os 2 participaram dessa queda, mas eles não são fortes o suficiente, o bando deles não é influente o suficiente, então falta alguma coisa. A gente vê que o bando do Luffy vai ter tipo 2 caras com 1 bilhão pelo menos, vai ter o Jinbe, tem a Robin, é um bando extremamente perigoso, então a gente precisa de ter alguém a nível disso. Se a gente pensar no Chichibukai, a gente lembra que o Weevil é meio que um solo player. Ele tá lá sozinho, tá arrebentando todo mundo, sendo considerado barba branca no seu auge, mas ele não tem influência. E temos que lembrar que influência é algo muito importante aqui. Mihawk não é considerado um Yonkou, e eu não acho que agora ele vai ser. Eu tava pensando, então sobrou poucas opções, né? A gente tem os revolucionários, que não estão muito ali, e os outros Chichibukai. Aí vamos pensar neles aqui, que eu tô me arrependendo já do que eu tô falando. A gente tem o Bug, ai meu Deus, a gente tem o Bug e tem a Hancock, né? O Kuma, já não vou mais considerar um Chichibukai, né? Porque ele é um, não sei, eu não sei o que o Kuma é, mas ele não é nada. Enfim, a gente vê que tem essas 2 opções, além de Kid e Law, e eu tô aqui pensando. Obviamente, eu acho que a Hancock consiga se comparar a um dos 2. Talvez não ser mais forte, talvez não vencer numa luta, mas eu acho que tem jogo. Lembrando que ela deu one hit kill num pacifista com um chute. Então assim, ela é muito forte. Ela é conhecida como a Imperatriz do Mar. Então eu acho que tem motivo suficiente para eu acreditar. E eu duvido alguém falar que ela não é tão forte quanto eles, porque ela tem Haki do Rei, ela consegue lutar, ela tem uma fruta roubada. Então assim, se ela tiver o Haki do Rei avançado, né, que é algo que você consegue usar como imbuído no seu chute, seu soco, qualquer coisa que você estiver usando, amigo, ela é mais forte que os 2, ela sai arrebentando eles.
ela é uma forte candidata a esse posto. Então, para minha opção principal, ela seria escolhida. Só que eu já fiz uma teoria aqui, eu vou deixar o vídeo aí no card. Vejam um vídeo sobre isso, sobre o que aconteceu com ela, para entender por que eu não acho que ela vai ser uma Yonko. E aí sobra o Bug, que eu infelizmente tô começando a achar que pode ser uma possibilidade. Ele sempre vai crescendo e crescendo e crescendo e a gente não tá percebendo, e aí ele vai virar um papel muito grande, sendo que ele não merece. Então assim, eu não sei o que dizer. Você deixa aí nos comentários o que você acha, quem vai virar Yonko, quem não vai, qual é a recompensa de cada um. Vou fazer um vídeo muito completo sobre todas as recompensas. Vai sair antes do próximo capítulo, obviamente, para não ter revelações. Vou tentar fazer até esse final de semana. E aí a gente vai poder debater um pouco mais sobre qual vai ser a recompensa de cada um. Eu tenho uma opinião bem definida, vou conseguir trazer tudo certinho. E aí depois a gente vê também quem vai ser o novo imperador, né? Se for contado no próximo capítulo, pode ser que o Oda também, né, deixe tudo ali nas entrelinhas, só pra gente aguardar mais um mês pra saber de todas essas revelações. Enfim, esse foi o meu review do capítulo 1052. Se você veio até aqui no final, eu te agradeço muito. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e comente aí embaixo o que você quiser sobre o capítulo, sobre a minha dicção, sobre qualquer coisa. É isso. Valeu, falou, eu fui.